mis amores! Tudo bem? Como estamos no sexto ano? Estou eu cá de volta com vocês, com a língua espanhola de nuevo. E aí, estão curtindo as aulas? Tranquilo? Estão começando a aprender? Gostaram das pronúncias? Eu espero que vocês estejam curtindo bastante as aulas. E hoje nós vamos falar um pouquinho de gramática. Galera, vamos ter um pouquinho da aula de gramática também. Vamos falar sobre os pronomes pessoais. Aqueles que na língua portuguesa é eu, tu, ele, nós, vós, eles. Em espanhol vocês vão ver que ele é um pouquinho diferente e que tem algumas particularidades. Nós também vamos ter um vocabulário. Vamos falar sobre os nomes dos familiares. Como é que é o nome das pessoas da sua família? Como é que eu chamo pai, mãe, tio, tia, padrinho, madrinha, avô, avó, enfim. Vamos ver como é que a gente constrói a nossa árvore genealógica em espanhol. Eu sou a professora Tainá e tenho o maior prazer em estar aqui nesta jornada com vocês. Então, simbora para a classe de hoje. Los pronombres personales. Os pronomes pessoais são aquelas palavras que nós usamos quando queremos falar de nós mesmos, na primeira pessoa, do ouvinte, referido pelo falante, que é a minha segunda pessoa, ou de um conjunto dos demais falantes, que é a minha terceira pessoa. Então, são eu, tu, ele, nós, vós, eles, em língua portuguesa. Eles se dividem em pronome pessoal do caso reto e pronome pessoal do caso oblíquo. Os pronomes, eles são uma classe de palavra variável e que tem várias delas, né? Vários tipos de pronome. Tem o pronome pessoal, tem o pronome possessivo, tem o pronome demonstrativo e aqui nós vamos ver o pronome pessoal, certo? O pronome pessoal do caso reto, primeiro. Quem é o pronome pessoal do caso reto? É aquele que na língua portuguesa nós chamamos de eu, tu, ele, nós, vós, eles. São aqueles que nós utilizamos para conjugar um verbo. Galera, vamos ver verbo também em língua espanhola. Não se preocupem que não é um bicho de 7 cabeças. Podem ficar tranquilinhos aí que nós vamos mostrar para vocês de uma forma bem simples e bem fácil. Os pronomes pessoais do caso reto, ele tem função de sujeito da oração. Eles podem simplesmente substituir o sujeito numa oração subordinada. Quem é o sujeito da minha oração? É o meu substantivo, é o meu nome. Então, ele pode tranquilamente ser substituído pelo nome. Eles são tônicos porque eles possuem o seu próprio acento de intensidade. Eles não dependem de outra classe de palavras para ser eles mesmos. Simples assim. Eles sozinhos já vão ter um significado. Por eles terem um significado, eles são tônicos. Então, os pronomes pessoais do caso reto em língua espanhola são os seguintes. Yo, tu, com la tilde, com o acento, ele, ella, usted. Olha aquele ele que eu falei para vocês lá no nosso alfabeto. O ele com acento é o meu pronome pessoal traduzido por ele. Nosotros ou nosotras. Olha só a diferença aí. Na língua portuguesa, nós só temos o nós, tanto para feminino quanto para masculino. Em espanhol, não. Nós temos o nosotros para masculino e o nosotras para o feminino. Temos o vosotros para o masculino e o vosotras para o feminino. Também diferente da língua portuguesa, que temos o vós tanto para masculino quanto para feminino. E finalizando, nós temos ellos, ellas, ustedes, ou ellos, ellas, ustedes, como vocês preferirem falar. Mas também tem outra observação. Fora essa diferença do nós outros e do vosotros, nós também temos a diferença é que fora o nós outros e o nós outras, o vosotros e o vosotras, em espanhol, também aqui na minha terceira pessoa, tanto do singular
quanto do plural, nós temos o usted e ustedes. Lembra que eu falei dele para vocês, que nós utilizamos quando vamos falar com alguém que não temos tanta intimidade, então é no uso formal das frases. Esse usted pode ser substituído por senhor, senhora na minha tradução, ou ainda, dependendo de como eu quiser colocar, eu também posso traduzi-lo por você. Em língua portuguesa, nós só temos eu, tu, ele e ela, nós, vós, eles e elas. Em espanhol, nós temos o usted e ustedes, o nosotras e o vosotras, certo? Os pronomes pessoais do caso reto substituem o quê? Um nome, como eu falei para vocês. Porém, eles também podem aparecer como sujeito da frase ou oração. Eu estou muito cansada. Quem está muito cansada? Eu sou eu. Ustedes son buenas personas. Quem são buenas personas? Ustedes, vocês. Lembra que eu falei lá no início que em espanhol nós temos essa possibilidade, que os pronomes pessoais do caso reto têm esta possibilidade de utilizá-los como sujeito da oração. Por isso que eles são tônicos. Él es mi amigo. Ele é meu amigo. Quem é tu amigo? Ele. E fora os pronomes pessoais do caso reto, nós temos os pronomes pessoais do caso oblíquo. Eles têm função de complemento verbal. Eles estão ali para complementar a ação do verbo. E por ele necessitar de um verbo para se complementar, eles são átonos. Para que assim eles tenham essa unidade acentual. Eles têm uma força, eles têm uma pronúncia forte. Ele sempre vai estar necessitando do verbo. E esses verbos que vêm com este complemento, eles são chamados de verbos pronominais. Ou ainda podemos chamar esses pronomes pessoais do caso oblíquo de pronome reflexivo, certo? Vou mostrar para vocês quem são esses pronomes reflexivos, mas nós teremos uma aula mais dedicada a ele, que são a aula que vai falar sobre um verbo pronominal. Então, vamos lá. Me, te, lo, la, lo neutro. Esse lo neutro, ele é utilizado para quando eu quero me referir a algo ou alguém desconhecido. É neutro, tá? Diferente desse outro lo aqui, que é para o meu ele da língua portuguesa. O le e o se também pode ser usado para o ele. Nós, os, los, no neutro não tem plural, porque ele é neutro, e o les e o se. Então, para cada um temos o singular e o plural. Do me temos o nos, do te, os, lo, la, los, e o le e o se, les e se. Quando é que eu uso esses meus pronomes pessoais do caso oblíquo? Quando eu tiver os meus verbos pronominais. Esses verbos pronominais são verbos que estão se referindo a coisas do meu cotidiano ou do seu cotidiano, coisas que nós fazemos o tempo todo. Em língua espanhola ou em língua portuguesa, eu vou identificá-los por causa do hífen que vem separando a partícula C deste verbo. Por exemplo, banhar-se. Eu vou tomar banho, banhar-se. Em espanhol, banhar-se fica em tudo junto. Banhar-se. Em espanhol, nós não temos essa separação por hífen, tá bom? Não esqueçam disso. Então, vai ser acostar-se, olha a minha partícula C aqui, despertar-se, olha ela aqui, apresentar-se, olha ela aqui. Então, todas as vezes que tiver o Czinho juntinho com o meu verbo, eu saberei que ele é um verbo pronominal e eu vou ter que conjugá-lo utilizando minha conjugação do pronome pessoal do caso oblíquo. Certo? Por exemplo, todos os dias me despierto a las 8. Quem que se desperta às 8? Eu. Então, como é que é o eu, a primeira pessoa do singular do pronome pessoal do caso reto, do caso oblíquo, perdão, é o
me. Então, despertar-se, olha aqui o verbo, despertar-se, na conjugação fica me despierto. Mis padres se acuestan muy tarde. Mis padres é ellos. Sim, são ellos, é terceira pessoa do plural. Se. Acuestar, que é deitar, olha aqui, acostar-se. Terceira pessoa do plural, se acuestam, certo? Mas não vamos nos focar tanto nessa questão, porque nós vamos ter uma aula mais explicadinha sobre eles. É só para vocês entenderem a diferença do pronome pessoal do caso reto para o pronome pessoal do caso oblíquo. E aí nós chegamos aqui aos familiares, a todos os nomes dos meus familiares em espanhol. Então vamos lá, repitam comigo, vocês sabem o quanto é importante a repetição para o meu vocabulário ser correto, tá bom? Então vamos lá. Abuelo, abuela, abuelo, abuela, que é meu avô e minha avó. Cunhado, cunhada, cunhado, cunhada. Hijastro, hijastra, hijastro, hijastra. É o meu enteado e a minha enteada. É o filho do meu padrasto, é o filho da minha mulher, que não é meu filho, né? Ou do meu esposo, que não é meu filho. Esposo, esposa. Novio, novia. Tem um detalhe aqui nesse novio e novia. Você vai achar que é noivo e noiva, e não é. Novio e novia é namorado e namorada. Aí sim, ele também faz parte dos nossos familiares, indiretamente. Padre e madre, para pai e mãe, que são conhecidos gentilmente e carinhosamente como papá, mamá. Papá, mamá. Padrastro, madrastra. Em língua portuguesa é padrasto e madrasta. Em língua espanhola nós temos esse Rzinho a mais aqui, ó. Padrastro e madrastra, que são o marido da minha mãe, que não é o meu pai, ou a esposa do meu pai, que não é a minha mãe. Hijo e hija, filho e filha. Hermano, hermana. Hermano, hermana, que é o meu irmão ou minha irmã. Marido, mulher. Marido, mulher. Nieto, nieta. Nieto, nieta. Neto e neta. Primo, prima, igualzinho o português. Primo, prima. A diferença é a vibração do R. Em português eu só falo meu primo e minha prima. Em espanhol, mi primo, mi prima. Sobrino, sobrina. Sobrino, sobrina. Em português, sobrinho, sobrinha. Em espanhol, sobrino, sobrina. Suegro, suegra. Suegro, suegra. Sogro e sogra. E em espanhol nós temos tio, tia. Tio, tia. Do jeitinho que o nordestino fala, lá puxando o i, ao invés de ser tio e tia, é tio e tia. Certo, carinhos? Quando a gente fala em familiar, a gente também tem que falar do estado civil. Como é que se fala? Casado, casada. Casado, casada. Separado, separada. Separado, separada. Solteiro, solteira, solteiro, solteira. Viudo, viúda. Viudo, viúda, que é o meu viúvo e viúva. Eu trouxe para vocês uma árvore genealógica. O que é uma árvore genealógica? É mostrando ali toda a construção da minha família. Então, como é que a gente começa com a nossa árvore genealógica?
Depois vocês podem fazer a de vocês, vai ficar muito bacana se vocês fizerem em espanhol essa árvore genealógica. Não precisa nem colocar o nome, vai colocando a fotinho e escrito abuela, abuelo e assim sucessivamente, vai ficar bem bacana. Vamos lá. Nós temos aqui a abuela número 1 e o abuelo número 2. E o abuelo número 1. O abuelo número 2 e a abuela número 2. Então, nós podemos falar aqui número 1 e aqui número 2. A abuela e o abuelo número 1 tiveram a minha mamá e o meu tio. Tiveram 2 filhos. Tem aí pai, avô e avó que teve mais do que só 2 filhos. Teve uns que só tiveram um também. Então, depende de que família estamos falando. Cada família tem a sua particularidade. O meu abuelo número 2 e a minha abuela número 2 tiveram meu papá e a minha tia. A minha mamá e o meu papá se conheceram e se casaram. O meu tio, por parte de mãe, conheceu a minha tia. E eles dois tiveram o meu primo. A minha tia, por parte de pai, conheceu mi tio e tiveram a minha prima. A minha mamá e o meu papá tiveram yo, mi hermano e mi hermana. Então, meu pai e a minha mãe tiveram 3 filhos. Yo, mi hermano e mi hermana. Certo? É muito bacana a gente fazer a nossa árvore genealógica, você fazer a sua árvore genealógica, você criar aí uma árvore bem bacana, bem ilustrada, bem bonita. Quem sabe eu não mostro para vocês em um outro momento a minha árvore genealógica. Bacana é que na minha árvore genealógica, já vou contar para vocês, tem uma sequência de Joões. O meu avô por parte de mãe se chamava João, por parte de pai, perdão. O meu avô por parte de pai se chamava João, meu pai se chama João e o meu filho se chama João. Então, eu tenho na minha família 3 gerações de Joões, avô, pai e filho. Olha que bacana! E na sua família, você tem alguma curiosidade assim? Tem alguma particularidade, alguma coisa bem bacana que vem ali de geração em geração? Conta para mim, eu vou ter o maior prazer em acompanhar essa sua família também. Um beijo para vocês e nós nos vemos na próxima aula. Hasta pronto, mis amores!